Agora você vai aprender as configurações para criar novos documentos. Existem duas maneiras, aliás, três maneiras de você criar novos documentos. Uma é através da tela Welcome Screen, outra pelo atalho Ctrl N ou pelo menu File New. E aqui mostra o atalho que é o Ctrl N. Ou um novo documento baseado em um template. Eu vou mostrar depois também sobre os templates, explicar melhor aqui este recurso de abrir um documento baseado em um template, um modelo. Então, o primeiro passo aqui, para entender, eu vou clicar na primeira opção mesmo, um documento para impressão, um print doc. Vou clicar nessa tela, vai ser exibida esta tela aqui. Aqui o nome do documento, você já pode colocar ou não, pode deixar aqui como documento intitulado, porém é mais rápido se você nomear o documento. Aqui, quando você for salvar este documento, ele já será exibido, você não vai precisar de qualquer forma, você vai precisar digitar o nome do documento, ou na hora de criar aqui, ou na hora de salvar o documento. Então, é mais fácil você digitar aqui a init. Então, vou colocar aqui meu documento, ou primeiro teste aqui, né? Meu primeiro documento. Vou colocar lá, meu primeiro documento. Aqui você tem todos aqueles profiles exibidos aqui, ó. Print Document, Flash Catalyst, Web Document, tudo aqui neste menu drop-down. Caso você tenha clicado errado aqui, você pode escolher aqui. Tem a diferença, é claro, entre eles. Aqui embaixo já tem a primeira modificação, que são as múltiplas páginas. Foram adicionadas na versão CS4 Illustrator. Antes, o Illustrator não suportava ter múltiplas páginas, artboards, como são chamadas. Aqui você configura a quantidade de páginas que vai compor este seu documento. Aqui eu vou colocar que eu quero um documento de 4 páginas. Ou 6 páginas. Vou colocar 6 páginas. Aqui eu visualizo como será mostrada essas páginas para mim, como ficará a ordem delas. Aqui eu vejo aqui o segmento, eu tento entender olhando aqui o símbolo. Então, aqui ficará nesse primeiro símbolo a página, o canto superior esquerdo, a página 1, a 2 ao lado dela, ao lado direito da página 1, a 3 embaixo da 1 fica como um Z. Vamos desenhar um Z. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Ficará desta forma. Ou ficará por uma grade, aqui é ao contrário, A1 em cima, A2 embaixo, A3 ao lado, A4 e assim por diante. Aqui é o modo Grid by Room, linha, coluna, aqui por uma única linha, né, ficar com tudo na horizontal as páginas, ou uma página embaixo da outra na vertical. Aqui você muda o lado do layout, por exemplo, a página 1, 2, 3, aqui ó, 1, como se fosse cada quadradinho desse fosse a página. 1, 2, 3, 4. Você clica aqui e inverte. Aparece a página 4, 3, 2, 1. A ordem das páginas. Mas todas essas configurações aqui você pode alterar depois. Então, eu vou usar na primeira opção Grid by Room mesmo. Aqui eu determino o espaço que vai ter entre uma página e outra, quantas colunas terão essas páginas, né? Aqui com essa opção. A medida vai depender aqui, mostra em milímetro a medida para mim, porque eu estou trabalhando aqui com um documento para impressão, a medida está em milímetros, mas eu posso, mesmo sendo um documento para impressão, trabalhar qualquer tipo de medida que eu desejar, medida por polegadas, por centímetros, até por pixel. Mas é mais aconselhável você trabalhar por centímetros ou milímetros quando você está trabalhando com um documento para a impressão. Quando você trabalhar com um documento para a web, que você vai exibir no monitor, que vai para um site da web, uma ilustração qualquer, trabalhe com a medida em pixel, ou até mesmo a medida pixel para trabalhos que você vai passar para vídeo. Então trabalhe dessa forma aqui para documentos de impressão, milímetros ou centímetros. No caso aqui eu vou colocar centímetros. Aqui o size, tamanho do documento, tamanho de uma folha A4. Tem no menu drop-down algumas opções, tabloide, B5, B4. Eu posso também determinar o meu valor manualmente. Valor de 21 centímetros, que é um tamanho no papel A4, 21 de largura, por 29
cm,7 de altura. Aqui é a orientação da página. Orientação se ela está no modo retrato ou no modo paisagem. Aqui embaixo, bleed significa a sangria. A sangria, na última parte do curso, que será a arte na prática, mostrando trabalho que eu vou desenvolver aí, criação do zero, para que você tenha uma ideia da capacidade do Illustrator, também aprenda a fazer e trabalhar com certos recursos, né, incorporando um recurso a outro, que aí você chega a um resultado fantástico. Vou mostrar mais sobre a sangria. A sangria basicamente é o que? Imagine que você está trabalhando com um documento que vai ser impresso. E este documento por exemplo, um cartão de visitas. Vou ser bem simples no exemplo. Um cartão de visitas. Ele é vermelho. O fundo do cartão, imagine o fundo do cartão de visita vermelho. É lógico que a gráfica não imprime um por um. Ele pega o tamanho de uma folha, ou seja, até mesmo na sua impressora. Você pode fazer o cartão de visita um do lado do outro, cabendo, por exemplo, duas colunas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ou seja, 5, uma coluna de 5 e ao lado outra coluna de 5 para ocupar todo o espaço da folha 4. Só que o fundo deste cartão é vermelho. É lógico, você vai precisar recortar este cartão. Então essa sangria é uma margem de segurança para cor na marca de corte. Porque imagine que você tem do lado do cartão, acaba o cartão vermelho ali, né, o fundo vermelho, aí do lado já começa o branco. Então você vai passar, seja com guilhotina de uma gráfica, ou seja manual que você imprimiu na sua impressora, e vai recortar com estilete, vai ser bem complicado você acertar certinho para passar o estilete ali entre a divisão do branco para o vermelho. Então a sangria, quando tem um trabalho desta maneira, você estica para passar pela sangria, porque daí você vai cortar a marca o vermelho passando em cima do vermelho o corte. Então é uma margem de segurança para que não fique um filete branco de um lado, filete branco de outro. Você vai entender melhor sobre isso. Você pode configurar. Aqui tem a correntinha que liga proporcionalmente a medida de sangria ao redor de uma página e milímetros. Depois eu vou explicar sobre isso. Mas eu vou colocar aqui uma sangria de 3 milímetros, 0,3 centímetros. Vai ficar essa sangria. Vou ficar até maior um pouquinho. 0,4. Vou colocar aqui o cursor neste ícone, dar um clique, que é as opções avançadas. Modo de cor. Como é um documento para impressão, se eu estou trabalhando com um documento para impressão, para que as cores saiam exatamente da maneira que eu quero, eu trabalho no modo de cor CMYK. Se é para web, eu trabalho no modo de cor RGB. Então, já sabe, CMYK, ciano, magenta, amarelo e preto. Né? O ciano, magenta, yellow e car, que representa o black. Ou RGB. Red, Green e Blue, cores exibidas pelo monitor. Raster Effects 300 dpi. Isso aqui é o seguinte: o Illustrator aplica alguns efeitos aos vetores, como por exemplo o efeito de sombra que você já conheceu, né, mas será mais abordado no decorrer do curso, é aquele efeito de sombra que eu apliquei no bambu. Aquele efeito é chamado de Live Effect, efeito ao vivo, né? Este recurso, ele é um bitmap, uma imagem. Alguns recursos aplicados no Illustrator, mesmo sendo um programa vetorial, são aplicados como imagem, como é o caso dessas sombras. E aqui determina a qualidade dos efeitos de rasterização, que é chamado raster, né? Rasterização, chamado também, não sei nem se existe essa palavra, mas é chamado, é o Raster Effects que eu chamo, que são os efeitos que são aplicados aos vetores de bitmap. A qualidade eu sempre deixo em 300 dpi, até mesmo ppi, né? Pixels per inch, pixel por polegada, eu deixo sempre desta forma, em 300 dpi. Quando é um documento para web, dependendo também, eu deixo no modo medium ou no modo screen, de visualização de tela mesmo. Que é um documento para web, é 72 resolução máxima. Preview Mode, modo de visualização na tela do meu documento, do jeito que eu estou vendo trabalhando com ele. Modo Pixel. O modo Pixel fica todo aqueles quadradinhos, igual eu vejo no Photoshop quando eu dou um zoom. O modo Overprint, Default, é o melhor.
E o overprint. O overprint é o modo de visualização de impressão sobreposta, porque você pode escolher recurso, atributos a objetos no Illustrator, por exemplo, um quadradinho vermelho, lógico que você vai aprender sobre isso depois, um quadradinho vermelho em cima de um amarelo. Então, um pouquinho coisa do vermelho, de um quadradinho vermelho em cima de um amarelo. Você pode colocar atributos de ser um objeto de impressão sobreposta a eles, overprint, sobreposto. Então ele vai fazer uma mistura das duas cores na parte que está sobreposta uma à outra, tipo misturando como se fosse uma tinta viva mesmo, um amarelo com vermelho, e vai dar uma determinada cor. Você pode visualizar como ficará, né? Alguns efeitos são aplicados dessa forma. Depois eu vou falar sobre o overprint, vou deixar no modo default mesmo. Align new objects to pixel grid. Você cria objetos, um novo objeto, um quadrado, qualquer shape, ele será alinhado à grade de pixels. Sobre a grade de pixels você vai aprender depois na parte de alinhamento e distribuição. Outra coisa aqui na caixa de criar novos documentos, as medidas. Uma dica que eu vou dar aqui para você já. Você está trabalhando com a medida, a unidade de medida geral do documento em centímetros. Você pode alterar também depois do documento criado. Só que imagine que você quer colocar uma medida, por exemplo, o espaço de uma folha para outra que será criado. O espaço você quer colocar uma medida em pixel, por exemplo. Você pode muito bem digitar o valor e colocar a abreviação para a medida, que automaticamente é convertida para o valor da unidade atual. Exemplo, eu quero, olha aqui, primeiro eu vejo aqui, ó, a medida geral está em centímetros. Então eu vejo como que são as iniciais, vamos dizer assim, de cada medida. Vou colocar em pixel, fica aqui, ó, px. Pontos é pt, medida por pontos, que é mais utilizado para medida por fontes, né? Polegadas é inches, polegadas. Milímetros é mm. Então eu estou na medida geral centímetros. Só que eu quero que o espaço entre uma folha e outra seja de 10 pixels. Então eu digito 10 px. Quando eu clicar fora ou pressionar a tecla Tab, ele é automaticamente convertido o valor que eu digitei em pixel para centímetros. Então até eu sei que 10 pixels correspondem a 35 milímetros, 0,35 centímetros. 35 milímetros então correspondem a 10 pixels. A mesma coisa aqui. Se eu colocar aqui uma medida e quiser converter para a largura do documento, coloco em px ou mm ou inches, eu sei qual que é o valor, né? Sei quanto corresponde a um centímetro, eu posso colocar a medida que eu quiser aqui. Então eu colocar, se fosse uma medida para web, 1024 px, medida no tamanho de documento em 1024 por 768, que é o tamanho de uma fotografia padrão na web, vamos dizer assim, tab, ó, 36 centímetros corresponde, né? Mas essa medida também de pixel depende, se é no caso do Photoshop, depende muito também, é claro, da quantidade de pixels por inch, né, pixel por polegada que você está trabalhando, mas não é o caso aqui. Então eu posso converter essa medida aqui sempre que eu quiser, mesmo que a unidade de medida seja outra. Então você já está aprendendo uma dica. Vou voltar aqui no preset e vou colocar aqui tamanho A4, o padrão mesmo, a unidade de medida, e clicar aqui no botão de criar um novo documento. Vou só aumentar a letra B aqui também. Eu percebo aqui que eu não tenho aquela opção, né, save um preset, salvar um pré-definido de uma configuração que eu faço aqui. É por isso que eu vou mostrar para você como colocar ali um preset na tela Welcome Screen. Tem aqui a opção de você criar os templates, que também pode ser útil, né? Dá no mesmo, ao meu ver. Porque você cria um template ele vai buscar a informação dentro desse documento somente dessas medidas aqui, né, que estão aqui. Então você cria um template já de uma medida padrão que você trabalha, né, um documento padrão lá de, por exemplo, 6 páginas ou de 4 páginas, né, com um determinado espaço de uma para outra. Mas esse espaço aqui tudo nas artboards, quando você trabalha com múltiplas páginas, tudo você pode configurar depois do documento aberto. Então você
Claro, mantenha, lógico, uma organização aqui, é claro, ao criar o documento, né, respeitando espaço e tal, faça espaço legal, mas nada que você não possa alterar depois. Então, na próxima aula, eu vou clicar aqui no OK, né, primeiro, criar este novo documento. Então, foi criado aqui, ó, as 6 páginas, no modo paisagem, que eu escolhi aqui, dos documentos, na medida de folha A4. Essa linha vermelha é a sangria, que é o espaço reservado aqui, né? Eu vou explicar melhor então sobre a sangria aqui, né? Só um pouquinho. Vou explicar depois também no decorrer do curso. Lá no finalzinho dos projetos eu vou explicar. Mas aqui eu vou criar um retângulo aqui só para você entender. Um exemplozinho aqui. Que seja aqui o fundo do seu cartão de visita, né? Um triângulo verde aqui, ó. Vou colocar um triângulo verde. Então imagine que a linha de corte do contorno do cartão seja por aqui, ó. Até um zoom aqui. Na ferramenta de zoom, dar um zoom aqui. Então imagine que você tenha que passar um estilete aqui, né? Só se você for ninja, né? Ou até mesmo uma guilhotina, de uma gráfica, tem a margem de erro de milímetros, mas tem. Então fica um filetinho branco de um lado, né? Não vai passar certinho se o fundo é branco, beleza, da cor da folha, né? Fácil de cortar, no caso de sangria. Mas no caso de uma cor de fundo chapada, ou até se não for chapada, for um degradê, qualquer coisa, precisa de um corte, não pode o cara cortar exatamente aqui, porque aí o trabalho da gráfica será dobrado. A sangria serve por quê? E aí você passa para cá, a linha da folha está aqui. Então passando o corte aqui, não tem como ficar um filete branco. É isso aí o esquema da sangria, né? Depois vamos abordar melhor. Dá um duplo clique aqui nessa mãozinha aqui. Essa aqui é a barra de ferramentas. Vai conhecer depois essa barra de ferramentas. E tem essa When To. Vou dar um duplo clique e encaixa uma página aqui, a que eu estou ativa, né? Vou tirar o zoom um pouquinho para visualizar todas as páginas. Aqui embaixo eu tiro o zoom. Vou colocar o zoom aqui em 16%. Pouco. Afastei muito. Agora selecionei a ferramenta do zoom. Tá vendo? Se eu explicar uma coisa, eu perdi toda a meada aqui. Tá, beleza. Aqui, tá aqui as páginas criadas no Illustrator. Você vai aprender na próxima aula as configurações. Existe uma ferramenta própria aqui no Illustrator de manipular essas páginas, né? Tem até mesmo uma aba nova aqui, ó, Artboards, essa abinha aqui, você manipula, configura. Não precisa necessariamente que cada página tenha o mesmo tamanho. Você não precisa fazer isso. Depois do documento aberto, você pode configurar uma página que esteja menorzinha. E pode ser que você abra um documento só para um cliente e o cliente lhe peça cartões de visita. Lhe peça uma arte de um flyer, peça um banner. Então você pode criar cada página dessa, configurar agora aqui o tamanho que você desejar, posicionar da maneira que você desejar. É muito simples isso no Adobe Illustrator. Depois você vai aprender a criar um preset com múltiplas páginas aqui. Então vamos dar sequência ao vídeo, na aula, aliás, o curso, no próximo vídeo.